E olha, o ditador Nicolás Maduro declarou nesta quinta-feira que conversou com o presidente Lula sobre formar um bloco político aliado à Rússia e à China. Ele deu a declaração em discurso anual à Assembleia Nacional da Venezuela, órgão legislativo controlado inclusive pelo regime. O ditador também afirmou ter estendido a ideia a outros líderes latino-americanos de esquerda, como Gustavo Petro, da Colômbia, e Alberto Fernandes, da Argentina. Deixa eu dar meu boa tarde aqui aos dois homens que fazem parte deste programa junto comigo. Já vejo aqui na tela Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, vamos nessa, temos muito o que conversar, Serrão, e eu estou muito curioso para saber como é que o Piperno vai passar pano para a esquerda hoje. Ótima tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Acho que o Piperno pode surpreender no comentário dele daqui a pouco, mas vamos aguardar. Essa proposta de Nicolás Maduro, um dos próceres ou procéres do Foro de São Paulo, é de uma idiotice total. Nesse momento, ela não interessa a Lula. Formar um bloco geopolítico com a China e a Rússia talvez não seja para Lula, nesse momento, a prioridade. Vamos por parte, né? Você tem que separar o que é questão econômica. Do ponto de vista econômico, já está claro que o governo Lula, através da sua área de indústria e comércio, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem pilota diretamente as relações com a China, que essa relação sino-brasileira, do ponto de vista industrial, vai ser fortíssima. Isso aí já é carta dada. Então, disso é garantido. Com a Rússia, Jair Bolsonaro, embora muito criticado, abriu negociações também importantes com a Rússia para a aquisição de fertilizantes para o Brasil, justamente no momento em que a guerra da Rússia com a Ucrânia poderia afetar o agronegócio brasileiro. Então, também é possível que haja aí uma ampliação de negócios com a Rússia. Agora, para isso aí evoluir para uma relação política e geopolítica, a distância é grande. Agora, Maduro não. Maduro já tem uma relação consolidada, tanto com a China quanto com a Rússia, com quem ele negocia petróleo, com quem ele busca insumos que ainda estão mantendo lá a ditadura, o regime venezuelano, ainda em pé. Ele se sustenta nos favores tanto da China quanto da própria Rússia e também na máquina de repressão que ele montou lá com a sua força armada paramilitar. Ela, efetivamente, é quem garante a Revolução Bolivariana. Maduro não cai por causa disso e não cai porque ainda há um interesse de negociação dele com países do primeiro mundo, vendendo petróleo, com o próprio Estados Unidos. Então, fazem esse joguinho com Maduro, que agora brinca de querer ser líder geopolítico. Muito bem, Piperno, ótima tarde para você. Estamos falando, então, de uma frente ampla, né? É Brasil, Rússia, China e Venezuela, é isso mesmo? Não, de forma nenhuma. A gente não está falando de absolutamente nada. Inclusive, o Brasil já faz parte de um bloco com a Rússia e a China, que é o bloco dos BRICS, né? Esse acrônimo que depois, com o tempo, ganhou um S no final, porque entrou a África do Sul, né? E aí os 4 países, mais a Índia. Em relação à Venezuela, é só a proposta exótica de um bufão, de um ditador, mas um ditador sórdido. Eu já disse isso muitas vezes aqui, se existe algo que ninguém me viu fazer aqui e nem vai conseguir ver, testemunhar, é Fábio Piperno defendendo algum tipo de ditadura. Eu tenho ojeriza às ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, e já falei isso aqui muitas vezes. E, inclusive, anteontem, eu falava exatamente da necessidade, sim, de dura e rigorosa punição aos terroristas que bagunçaram Brasília no final de semana e aqueles que tentaram bomba em aeroporto, essas coisas todas que a gente viu nos últimos dias, porque eu citei os exemplos da Argentina à direita e da Venezuela à esquerda de, exatamente,
baderneiros, terroristas, esses cangaceiros políticos aí que tentaram golpes, o Aldo Rico, o coronel Aldo Rico, de direita lá na Argentina, e o Hugo Chávez na Venezuela, lá no meio dos anos 90, todos eles presos e depois anistiados. E aí o preço que os governos que os anistiaram pagou foi muito alto. Inclusive, Rafael Caldeira foi quem concedeu a anistia ao Chávez, e aí depois a gente viu o que aconteceu e o resto é história. Então, o fato do Maduro procurar o Lula, eu acho absolutamente normal, né? Se a gente considerar a diplomacia continental, as relações do Brasil lá com um país amigo e tal, provavelmente o Lula ouviu. E eu tenho certeza que o Lula, enfim, desligou o telefone e segue a vida. É óbvio que ele não vai encampar essa proposta desse idiota, desse ditador, aliás, um ditador cruel, que é o Nicolás Maduro. Eu acho sim que o Lula deve trabalhar e já emitiu sinais durante a campanha, especialmente depois de ter vencido o segundo turno, de que estimularia diálogos de paz entre a oposição e o governo venezuelano em busca de uma transição democrática. Aliás, o Lula falou isso há algum tempo atrás. Ele disse o seguinte: olha, eu defendo a alternância de poder, acho que o Maduro deveria pensar nisso. Essa é uma questão controversa no PT. Há setores do PT, e isso tem que ser dito, né, que defendem, né, Maduro. Há outros, por exemplo, como o Fernando Haddad, que também tem bastante repulsa a esse ditador. Não é uma questão fácil dentro do PT. Mas eu tenho certeza que Lula não vai levar essa proposta adiante.